Estou aqui com o presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, o Zé Neto, uma pessoa que eu conheci agora nos últimos 2 anos, e ele tem uma característica muito interessante. Nós dois somos muito parecidos, assim, muito apaixonados pelo que fazemos, pelo tema da água, e ele vai falar sobre uma peculiaridade do ciclo hidrológico que é muito importante. Mas antes da gente falar, passar a palavra para o Zé Neto, existe um reconhecimento hoje da integração em tudo, e particularmente nesse nosso ambiente associativo das 3 associações, principais associações, dentre outras, né? Pode ter mais associações, evidentemente, mas ultimamente a ABS, ABAS e a ABR Hidro trabalhando juntos em prol de temas estratégicos. Então, queria apresentá-los o Zé Neto e passar a palavra para ele, como essa percepção de integração é a motivação para ele. Bom, queria agradecer ao Cris pelo convite para estar aqui presente. Eu acho que essa questão da gente poder estar discutindo isso no nível de fórum latino-americano é muito importante. Como o Cris falou, a integração entre as associações é a integração sobre as nossas águas. Então, a gente não dá para desvincular a água superficial de água subterrânea. Eu, como o maior defensor do mundo de água subterrânea, sempre vou proteger elas. Eu diria que nós temos a dificuldade por elas serem invisíveis, elas estão se tornando, é um movimento mundial, elas estão se tornando mais visíveis. O que a gente tem dito? Precisamos trabalhar junto. Então, a cooperação, a colaboração de entidades, que são as 3 mais importantes, eu diria as 3 mais focadas nisso, que é a BR Hidro, a ABS e a ABAS, é muito importante. Qual é o benefício disso? A gente poder ter mecanismos de gestão que sejam realmente eficientes. O que nós prezamos, que a gente tenha um uso racional da água, sustentável, mas não com uma visão que eu já vi, que é preservar é não usar. Mas espera aí eu vou morrer de sede e vou usar quando? Então, a gente tem que pesar tudo isso. E os usos múltiplos da água. A água não é só saneamento. O que a gente bebe de água por dia? 2 litros. Eu, por sinal, não bebo tanto. Mas o ser humano, para viver hoje no planeta, a média de consumo é de 2.452 litros por habitante por dia. Isso que é para fabricar o nosso tecido, para fabricar o sapato, para a gente poder se alimentar. Então, a nossa população mundial cresce, o planeta esquenta, não temos como sair disso, não vai dar para escapar disso. Então, o que a gente precisa fazer? Sentar, conversar entre associações, encontrar um melhor mecanismo, porque a gente tem uma gestão integrada que possa atender todos esses usos e que a gente tenha água também mais para frente, né? Porque não adianta, a gente não pode superexplorar, não pode não explorar, então são limites finos. E com a união das associações, a gente sim acredita que pode avançar. Então, mais uma vez, queria agradecer ao Cris aqui o convite da BR Hidro para a ABAS estar presente. A gente vai estar agora infernizando todo mundo. Quem me conhece mais sabe que eu cobro iniciativas, eu busco a valorização das águas subterrâneas e a ABAS está sempre pronta para dialogar com todas as entidades, com todo o governo, com todo mundo, no sentido de ter uma gestão melhor. Zé, muito legal essa sua percepção. De fato, ele é um entusiasta e eu queria mudar um pouco a lógica do pensamento do Zé, fazendo uma seguinte pergunta. Temos feito muito esforço do ponto de vista institucional, do papel da ANA, do governo, etc. Mas eu queria que você desse uma mensagem para os estudantes, para os jovens pesquisadores, que no fundo vai chegar na sociedade, como que a sociedade pode ajudar a dar visibilidade e o devido reconhecimento de quanta técnica e ciência para lidar com a questão de águas subterrâneas. Olha, isso é uma dificuldade. A gente teve um movimento super importante com o nosso vice-presidente Cuirata, que nós botamos a sede da ABAS dentro do Instituto de Geociências da USP. E nós temos falado para os jovens, falado mais, porque estão mais perto de nós, são das geociências, como se comportar, como ver. Eu acho que passar para o jovem esse planeta vai durar. Eu sou geólogo, né? Então eu tenho 4,5 bilhões de anos, ele vai ficar por aí. O máximo que vai acontecer, isso é dito por um amigo meu, é que o ser humano vai acabar com o ser humano, ele não vai acabar com o planeta Terra vai continuar aí. Então, o que eu digo para os jovens? Não se afastem do tema.
entendam que nós temos necessidade de gerir recursos hídricos para a nossa existência. Não se afastem do tema, não abandonem. Eu vejo hoje uma geração não muito preocupada com esse tipo, com essas questões. Então, não se afastem do tema. A água é a nossa fonte de vida. Vocês são a próxima geração. Porque eu e o Cris, daqui a pouco nós vamos parar isso, daqui a uns 100 anos a gente disse que vai parar. E nós precisamos oxigenar isso. A gente precisa oxigenar as associações também. A gente precisa botar os jovens e gente jovem para estar junto conosco, para entender os problemas, para poder propor soluções. Então, eu acho que para o jovem, se aproximem, vamos mudar do não se afastem, se aproximem do tema da água, procurem entender o que é a água, porque muito se especula sobre a água. Procurem entender o que é a água superficial, o que é a gestão de recursos hídricos, o que é a água subterrânea, e se preparem, porque vocês vão ter que lidar com isso. Se vocês quiserem se alimentar e beber uma aguinha, vocês vão ter que lidar com isso, porque isso vai ser ao longo de alguns anos, e a gente já não vamos estar aqui só aconselhando, e vocês, jovens, não estão fazendo isso para nós e para o planeta. Zé, agora uma outra pergunta, que eu acho que é uma virtude que a ABAS tem, essa proximidade com quem está dentro do processo de operação de sistemas subterrâneos. Essa é uma dificuldade que nós na BRIDRO temos, de trazer as pessoas que estão na iniciativa privada, que fazem um trabalho correto de projetos, de execução, para trazer suas experiências dentro do campo mais técnico e científico. A ABAS faz muito isso. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, dessa experiência. A gente tenta unir, eu estou no meu 4º mandato, agora eu disse que não vou para o 5º, então em 24, estou até 24, tem trabalhado isso, tem trabalhado no seguinte sentido: conscientizar a sociedade e os usuários, para que a gente tenha, porque a importância da água, muitas vezes a indústria, o usuário não percebe isso, e é difícil. Então a gente tenta trazer, tenta conversar. Eu participei ativamente no marco regulatório de saneamento, eu fiquei direto no marco 3 anos e meio até ser promulgado, e fiquei 11 anos na portaria de qualidade de água, na portaria hoje 888, e a gente tem também um pouco essa dificuldade, que se entendam, que a sociedade, que o usuário entenda a necessidade de sentar na mesa, discutir e investir nisso, que é a própria água. Porque não adianta, nós precisamos ter cabeças e precisamos ter recursos para que a gente possa se movimentar. É isso, a gente não dá para fazer nada sem recursos. Os recursos são importantes. E a gente vê muitas vezes recursos tão mal administrados ou mal alocados e a água fica lá. Tá aí, o cara abre a torneira, acha que está tudo bem. Então, não é assim. Tem toda uma estrutura, tem todo o saneamento. A gente tem como ABAS buscado isso desde o primeiro dia para assumir. Eu tenho uma relação muito boa com o saneamento. A gente espera ter uma relação muito boa. Quando o saneamento dá umas patinadas, com a questão dos poços, visões econômicas, mas a gente tem uma relação muito boa com o saneamento, com os órgãos gestores, e a gente teve até uma conversa com a Ana para a gente criar umas diretrizes nacionais de outorga de poços. Então, todo esse movimento de conhecer, poder participar, é o que a gente tem feito, e a relação também com as entidades. Então, a gente fala com o governo, a gente fala com o usuário, a gente fala com as entidades, a gente vive, né? Eu tenho até uma apresentação que é um cabo de guerra, porque do lado de cá eu botei umas entidades, eu misturei com os usuários, porque assim, todo mundo precisa de água, a gente tem que torear isso e o quê? E tentar buscar um mecanismo que funcione, que a gente possa fazer gestão de recursos hídricos e que a gente possa manter a coisa funcionando e com água na torneira, e meus alimentos também, né? Muito, muito bom. E já um pouquinho para o final da nossa conversa, Zé, eu queria que você comentasse a questão da importância do processo ativo e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nós estamos todos juntos lá, numa mesma organização. Né? Mas a deixar uma mensagem para quem trabalha, que está no processo associativo, quão relevante é as associações juntas estarem nesse ambiente de representação. Olha, eu tive vou chamar uma discussão, mas alguma contestação
porque sumiu a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Isso é uma coisa que a gente falou, pô, peraí. Por outro lado, nós tivemos representantes, tivemos a presidência da Câmara Técnica por 6 anos e, digo para vocês, eu não vi avançar. Eu não vi avançar o tema de águas subterrâneas no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nos conselhos estaduais, eu acho que São Paulo, por exemplo, avança positivamente. No Rio Grande do Sul, hoje, a gente tem um retrocesso. Então, a dominalidade da água no Estado, eu tenho 26 cabeças no Distrito Federal, e elas não pensam da mesma maneira. Então, isso é um problema que eu vejo no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos, até eu diria que nós temos pouca voz no Conselho. Eu sempre vou bater nisso. Bolívia, os números são meio perdidos, mas 57% da Bolívia, dos municípios, são abastecidos por água subterrânea. E esse número é um número, coincidentemente, no Brasil. 57% são abastecidos por água subterrânea. Então, quanto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nós temos a água subterrânea que abastece metade do país, nós somos humildes. Eu queria metade das cadeiras. Eu queria estar lá com metade das cadeiras, distribuídas de uma maneira... essa briga é feia. O cara só quer metade. Eu só queria metade das cadeiras que fossem distribuídas. Como é distribuído? Entidades não governamentais, governo, não sei o que, mas que a gente tivesse um maior espaço e a maior voz. Porque até teve um processo de votação que eu falei, vocês estão de sacanagem. Qual é a democracia que tem 61 pessoas para votar, sendo que a água subterrânea tem 1 membro? Então, isso é democracia? Não dá para ser assim. Então, isso é uma luta minha de sempre de dizer, olhem para as águas subterrâneas como a gente olha para a água como um todo. Temos que, não quero roubar o espaço da superficial, mas eu acho que nesse sentido, dentro do Conselho, as águas subterrâneas têm muito pouco espaço. Tem a BRI, defende, a Suzana defende, a gente defende, mas eu acho que a gente deveria ter mais espaço no Conselho. Perfeito. Então, essa é uma mensagem muito importante. O tema de águas subterrâneas é um tema muito especial. Dentro do espaço da BR-Hidro, nós temos a nossa Câmara Técnica de Hidrologia Subterrâneas, mas o mais importante é um registro explícito da importância do trabalho integrado entre as associações, particularmente aqui com a ABAS, né? No sentido realmente de defender isso que o Zé está colocando aqui, desse cuidado que nós precisamos ter com a gestão das águas subterrâneas no Brasil e agora na América Latina. Na América Latina. Eu sempre digo, eu não brigo por mim, eu brigo pela sociedade, para que a gente possa ter uma coisa organizada e com água. Obrigado, Cris, mais uma vez. Obrigado a todos.